momento de meditação e prece aqui na programação da Boa Vontade TV, continuamos nos fortalecendo, inspirados pelos melhores sentimentos que o Cristo de Deus, Jesus, o Pai Celestial, nos inspira. A vivência da fraternidade, da perseverança, o trabalho, a fé realizante, sentimentos, posturas que nos ajudam a vencer todos os desafios. E neste momento nós pensamos nas nossas dificuldades, também nas pessoas que estão ao nosso lado e pelos desafios que enfrentam, mas focamos acima de tudo nas soluções. O que é que nós vamos fazer para mudar essa situação? Com o amparo celeste, tudo nos é possível. É o que nós acreditamos aqui na programação da Boa Vontade TV. Por isso fazemos agora os nossos pedidos e os nossos agradecimentos a Deus. Em especial hoje, pedimos por Tânia, que mandou para a gente um e-mail, ela é de Itaúsu, Goiás. Ela pede por si, por Frederico, Renata e Alfredo Modes. Também pedimos por Maria de Fátima Silva, de Mesquita, no Rio de Janeiro, que pede por sua saúde, que consiga vencer todos os desafios, e também por suas filhas, Cíntia Silva e Rayane Teixeira. Nós pedimos também por Elizabeth Salles, de Natal, Rio Grande do Norte, e por toda a sua família. Pedimos também por você que nos acompanha, por aqueles que estão agora no seu pensamento, que recebam sempre a força e a proteção que vem de Deus. E vamos juntos beber a água fluidificada, essa tradição de saúde do corpo e da alma, tradição pioneira da mídia da boa vontade que nós todos os dias fazemos aqui no programa Viver é Melhor. E convidamos você para fazer junto conosco. Vamos juntos beber da água fluidificada. E nós bradamos junto com você, amigo telespectador, amiga telespectadora, que quer uma vida melhor, por isso está sempre junto conosco. Bradamos este mantra sagrado da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, ensinado pelo irmão Paiva Neto, e que nos ajuda a trazer o que há de melhor para a nossa vida. Quanto mais perto de Jesus, mais longe dos problemas. Porque é a vivência das lições do Divino Mestre que nos ajuda a vencer as dificuldades e a evitar aqueles conflitos que ocorrem no dia a dia, dificuldades que surgem, problemas que parecem sem solução, mas que realmente fazem muito mal para a gente. Prejudicam a nossa saúde, trazem conflitos para dentro de casa, separam famílias. É pela vivência da fraternidade, do amor, de todos os sentimentos ensinados por Jesus e vivenciados por Ele, é que nós vamos conseguir melhorar também a nossa vida. E nós aplicamos isso à saúde e hoje também há uma questão importante, ao trânsito. No nosso país, milhares de pessoas todos os anos morrem em acidentes de trânsito. Outras milhares de pessoas ficam com sequelas, passam meses e até anos em tratamentos para se recuperar dessas situações, além de muitas outras que se envolvem todos os dias nestes acidentes. Se pensarmos então nas famílias, quantas pessoas, a que número isso vai chegar? No Viver é Melhor estamos refletindo sobre o comportamento de risco, quais são os impactos disso na saúde e, claro, o que é que nós podemos fazer dentro da nossa casa, quando você pega o seu carro para dirigir, a sua moto, o seu caminhão. Estamos conversando sobre o assunto com um especialista. Recebemos hoje o Dr. Dirceu Rodrigues Alves Júnior, que é especialista em medicina de tráfego. Doutor, no bloco anterior a gente conversava exatamente sobre as situações de risco. Falamos sobre alta velocidade, sobre a distração com o celular e outras tecnologias. A gente fala agora sobre um assunto que é muito importante porque ainda é muito comum no nosso país, que é a associação entre álcool e direção. Hoje no nosso país a lei pune as pessoas que bebem, a tolerância é zero. Fala pra gente um pouco, doutor, sobre a influência do álcool na capacidade de dirigir de um motorista. O álcool, ele tem a capacidade de atuar exatamente em cima daquelas funções cerebrais que são responsáveis, né, por uma boa direção, por uma direção segura, que é a parte de atenção, de concentração, de raciocínio, de vigília, né? E esse álcool atua nessa região do cérebro, impedindo que isso aconteça de uma maneira correta. Adequada. E, em função disso, ele começa a ter alterações visuais, alterações de motricidade, alterações de frequência cardíaca, de frequência respiratória. Toda a estrutura orgânica é alterada, além da estrutura cerebral que vai levar esse indivíduo ao acidente.
Por quê? Porque ele passa a ter uma direção automática, vamos chamar assim. Ele dirige como é o celular, usando o celular, é a mesma maneira, ele passa a ter uma direção automática. Ele tem a visão tubular, perde a visão periférica e não mede velocidade, não conhece velocidade, né? Ele é autossuficiente, ele se acha correto, ele sabe o que está fazendo e, na realidade, não sabe nada. Perde a capacidade de discernir o que é certo e o que é errado. Ele perde a capacidade de julgamento. Não é que é uma má pessoa, mas naquele momento ela perde as capacidades de tomar a atitude correta. Totalmente. Perde a capacidade de julgamento, ele não sabe julgar. Ele acha que está bom. Pega a chave e vai sair e vai causar um acidente, vai sofrer consequências desse acidente. E os efeitos, eles acontecem em qualquer uso de álcool, em qualquer tipo de bebida. Há pessoas que falam uma pior que a outra, mas todas elas trazem esse tipo de prejuízo. Nós não temos como dar uma dose da bebida alcoólica para um determinado indivíduo. Nós temos que ser zero em termos de volume ou quantidade de álcool. Por quê? Porque cada um reage de uma maneira. Eu não conheço o cérebro do indivíduo, eu não conheço as doenças primárias desse indivíduo que poderão potencializar a ação desse álcool. Eu não sei medicamentos que ele esteja usando que poderão potencializar a ação desse álcool. Então, eu tenho que instituir o álcool zero. É a única maneira segura de eu poder dizer que aquele indivíduo está tendo uma direção segura. Sem pensar ainda nos prejuízos do álcool à saúde, que a gente já falou tantas vezes aqui no nosso programa. Doutor, o senhor também é especialista em primeiros socorros, as pessoas que sofrem acidentes de trânsito. Sim. A população em geral deve tomar que atitude quando se vê numa situação como essa? A gente sempre se pergunta, devo mexer ou não na vítima? Quem eu devo chamar? Vai demorar muito socorro? Eu levo para o hospital? Quais são as orientações básicas para essa situação? Num acidente, nós temos que... A primeira coisa é tomar cuidado com a situação do acidente. Monitorar esse acidente com sinalização, sinalizar o local do acidente, tanto antes quanto depois, com galhos de árvore, com um triângulo, com o que tiver disponível e a distância grande do local do acidente. Não devemos atuar de maneira a querer tirar o indivíduo do carro, a manipular a vítima. A manipulação da vítima tem que ser com o resgate. O resgate é que vai lá e vai saber como conduzir aquilo que está sendo visto dentro desse veículo, ou mesmo fora do veículo. Então, a manipulação, muitas vezes, é um agente causal da gravidade da lesão, aumenta a gravidade dessa lesão e, logicamente, pode ter consequências. Exemplo é o sujeito ter um traumatismo da coluna cervical, quer dizer, um traumatismo do pescoço, e a gente vai manipular e a gente lesiona a medula desse indivíduo. Fazemos uma lesão raquimedular. Esse indivíduo vai ficar tetraplégico ou poderá ter uma parada respiratória seguida de parada cardíaca e morte. Então, é necessário que se tenha muita cautela. A proteção com relação a fogo, né? O fogo é perigoso. Se nós podemos manipular ele, tirando ele do fogo, é a única coisa que nós temos para fazer, né? É posicionar da melhor maneira para que o socorro chegue, né? E, logicamente, coloque esse indivíduo em condições tais para colocar na prancha, colocar na ambulância e sair para o hospital. Mas fazendo a manutenção da vida, né? É o serviço de urgência que é feito. É a manutenção da vida e colocar dentro da ambulância e conduzi-lo para o hospital. Hoje é feito assim. Antes, nós pegávamos esse indivíduo, colocávamos dentro do carro e ele morria no trajeto, porque nós não demos a assistência necessária no início da lesão. Então, não se deve fazer isso de forma alguma, mesmo que esteja num ambiente afastado, uma cidade muito longe. O importante é esperar chegar o resgate especializado. Exatamente. Esse é o comportamento real que vai manter a vida do indivíduo e não levá-lo a óbito no trajeto ou na chegada no hospital. E aí a gente pensa, mais uma vez, já chegando ao fim da nossa conversa, a importância de mantermos os hábitos de prevenção. A gente já falou sobre os hábitos de risco, mas vamos agora valorizar os hábitos saudáveis. O uso de cinto de segurança, por exemplo, é um fator importantíssimo para diminuir a gravidade de acidentes. Não há dúvida. O cinto de segurança, para você ter uma ideia, a Volvo, em 1954, considerou o cinto de segurança de 3 pontos o equipamento
da moda, o equipamento uma invenção espetacular. E foi inventado para proteger o piloto dentro do avião, porque era guerra e não se conseguia manter o piloto numa posição se não se amarrasse ele na cadeira. Então, surgiu o cinto de segurança de 3 pontos, veio para o Brasil, foi aplicado no Brasil em 1996, com um cinto só de 2 pontos, que não protegia o tórax, e 2 anos depois veio o cinto de 3 pontos. Importante, esse cinto dá uma proteção essencial ao quadril, à bacia, protege 100%, protege a coluna vertebral em 60%, protege a cabeça em 56%, o tórax em 45% e o abdômen em 40%. Então, é uma proteção muito boa. Quando associado ao airbag, aí a proteção é praticamente total. Lembrando que o uso do cinto de segurança também é necessário no banco de trás. Infelizmente, a adoção do cinto foi no banco dianteiro. Hoje nós vemos que 3 a 7% da população utiliza o cinto de segurança no banco traseiro. Quer dizer, é o mínimo, minimorum. Por quê? Porque no momento de uma colisão, de uma pancada, a traseira do veículo sobe. O indivíduo é projetado para cima e para frente, na velocidade que estava o carro, e com o peso dele multiplicado por 20. Então, você imagina o que esse cara vai causar em quem está no banco dianteiro. Vai fraturar a coluna cervical. Ou, se for criança, poderá ser expulsa do veículo, né, ejetada do veículo através do para-brisa. O que é uma situação realmente muito grave. É morte no momento do acidente. Falando de criança, então, lembrando da necessidade dos assentos obrigatórios adequados para cada idade, porque é também para a segurança e saúde da criança. Claro. A cadeirinha de segurança, né? O bebê conforto colocado em posição inversa, né? À direção do veículo, o assento de elevação, tudo isso são maneiras da gente proteger essa criança e não deixar essa criança solta dentro do veículo. Assim como é necessário que, se estamos transportando o nosso cachorrinho, o nosso gatinho, que ele esteja dentro de uma gaiola, fixada no banco, fixada no chão do carro, mas nunca solta dentro do veículo. Para preservar a vida dele também numa situação de acidente. E ele não ser motivo de lesão em quem está no banco dianteiro. Doutor Dirceu, muito obrigada pelas informações que o senhor nos trouxe no programa hoje, pela colaboração nessa conscientização e convite para que volte sempre a viver é melhor. Ok, eu agradeço. Nós conversamos com o Dr. Dirceu Rodrigues Alves Júnior, especialista em medicina de tráfego. Um assunto importante e que merece a sua reflexão, a sua conscientização. Converse sobre isso com os seus filhos, com os seus amigos, com seu esposo, a sua esposa. Pense sobre a sua postura no trânsito, porque todos nós podemos fazer sempre mais. É uma realidade que precisa ser mudada e nós podemos e devemos fazer a nossa parte. Nós vamos continuar pensando em saúde aqui no Viver é Melhor, na importância de praticar o bem e transformar as nossas existências. Continue com a gente. Até já.